Favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Bariri, senhor Luiz Fernando Foloni, assunto iluminação pública e outros. Venho por meio deste solicitar o uso da tribuna livre em sessão camarária no dia 5 de setembro, portanto, hoje. Então, quero convidar com muito carinho a nossa amiga Edis para fazer o uso da tribuna, que marca a presença com amigos, familiares. E aqui é que eu sempre falo, a Câmara Municipal, por gentileza, pode ocupar a nossa tribuna. A Câmara é do povo e sempre quando solicitado dos amigos da população, nós recebemos com todo carinho. E a pedido da Edis, nos encaminhou um ofício solicitando a palavra livre na tribuna. E eu passo a palavra para você, já desejando uma boa noite. Seja muito bem-vindo à Câmara Municipal. Boa noite. Tá ligado? Boa noite a todos, aos nobres vereadores, também a todo o público presente. Como o nosso presidente mencionou, pedimos um momento da palavra livre para podermos colocarmos um pouco dos nossos anseios, das nossas necessidades, que vamos aqui mencionar na nossa palavra. Nós escrevemos para não correr o risco de deixar algumas falhas ou deixar de falar algumas coisas que são importantes. Tá? Então, boa noite realmente a todos e que a gente tenha uma excelente sessão camarária. Penso que todos ouviram os noticiários deste final de semana. No último domingo, ontem, 4 de setembro, Madre Teresa de Calcutá foi declarada santa pela Igreja Católica. Gostaria de iniciar a minha fala com palavras da agora Santa Madre Teresa. Este texto é só para reflexão. Entre você e Deus. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. De um mundo, o melhor dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca entre você e as outras pessoas. Madre Teresa é um exemplo para nós, acredito que já leram um pouquinho sobre a biografia dela. Se não leram, matem a curiosidade, porque é uma pessoa maravilhosa que nos inspira e nos serve de exemplo, como a santa das calçadas, a santa, a mulher simples que cuidou dos pobres sem interesse. Esse texto é só para reflexão. Então, vamos ao que nos interessa nesta noite. Nós escrevemos aqui um pequeno texto. Gostaria que, por favor, assim, prestassem atenção realmente, porque depois, se houver alguma dúvida, vocês podem nos perguntar. Em julho de 2014, diante da reforma da rodovia SP-304, a minha amiga Exaltina Bicudo Sanches, 68 anos, que, aliás, está aqui presente,
Seu pai, José Bicudo, de 96 anos, e sua irmã, Carolina Bicudo, de 70 anos, dirigiram-se ao engenheiro, o responsável pela obra, na ocasião, Dr. Silvio, da empresa CGS, procurando informações sobre infraestrutura da nova marginal, a continuação da Avenida Domingos Libonati, até a empresa Globo Aves, no viaduto. Foram informados que a infraestrutura deveria ser realizada pela Prefeitura Municipal. No mesmo instante, dirigiram-se à Prefeitura e foram recebidos pelo senhor Tiago Putrini, que lhes respondeu, abre aspas, iluminação pública é com a Prefeitura, e questões sobre água e esgoto deverão procurar o SAEMBA, fecham aspas. O SAEMBA, a princípio, informou que o serviço seria cobrado das pessoas mencionadas, a família Bicudo. Mas, depois de muita insistência, lutas e auxílio do vereador, o senhor Rubinho, que reside no bairro, o serviço foi executado pelo SAEMBA. Mas, só no trecho que compreende a rua Vitório Benatti até a rede próxima do rio, ficando, portanto, a maior parte da marginal Avenida Domingos Libonati sem esses serviços. O SAEMBA insiste em cobrar dos cidadãos os serviços que tem que prestar no trecho que compreende a rua Vitório Benatti até a empresa Globo Aves. Como o pedido de iluminação estava no mesmo protocolo, junto com o SAEMBA, o mesmo foi arquivado. Em julho de 2015, como vocês veem, um ano depois, foi solicitado pela família Bicudo para reativar o pedido. Mas, ainda sem solução, foi novamente reclamado em dezembro de 2015. Diante de tamanha morosidade, a senhora Isaltina entrou em contato com o Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, em Bauru, e foi informada por funcionário da administração que só liberariam para a Prefeitura após as obras de correção que estavam sendo feitas próximos ao viaduto, ao pontilhão, né? Após algum tempo do final da obra, como nada acontecia e inconformada com a falta de solução, entrou novamente em contato com o DR e informaram que a Prefeitura precisava solicitar a concessão de uso da referida marginal e que se tratava de um projeto simples e um processo rápido. Minha irmã Clarice, 64 anos, aqui presente também, e eu, Edis Guerta, 59 anos, procuramos a senhora Isaltina para colhermos informações de como agir para obter os benefícios das ligações de água e esgoto, pois desde o ano passado estamos lutando junto ao SAEMBA para conseguir. Porém, até agora, nada conseguimos. Aliás, nada não, pois em 25 de abril deste ano, então resolvemos protocolar sobre o número 4492/2006, um pedido formal de tais necessidades. Em 7 de junho, 44 dias depois, fomos informados que seria necessário desembolsarmos a quantia de R$ 16.500,13 para que a autarquia SAEMBA fizesse a obra. E somente defronte do terreno de nossa propriedade, até o PV de esgoto da Globo Aves.
ficamos muito inconformadas, visto que a referida autarquia teve postura e atitude diferente da que foi executada com a senhora Isaltina Bicudo. E ainda, outro agravante, é que o nosso vizinho, o senhor Agenor Bardalati, também presente aqui, que também tem o terreno próximo aos nossos terrenos, não seria contemplado. Pasmem. Após inúmeros contatos com o senhor César, assessor de gabinete, e posterior diálogo com a senhora Deolinda, prefeita municipal, encaminhamos uma nova solicitação ao SAEMBA em 25 de junho do corrente ano. Obtivemos a resposta que, para custear tais benefícios básicos, agora o valor seria de R$ 9.717,27. E, mais uma vez, somente incluso o nosso terreno. E que tais instalações seriam feitas na parte interna, e não como de praxe e normal, feita embaixo da calçada, do lado externo da propriedade. Achamos que não é justo isso, pois pagamos pontualmente nossos impostos, como IPTU, por exemplo, pois somos perímetro urbano, taxas, serviços que nos são cobrados, e quando solicitados, o que é de direito, o que obtivemos? Além de água, esgoto, iluminação pública, precisamos também de redutores de velocidade, as lombadas, pois a referida marginal está sendo utilizada por motoristas inescrupulosos que passam em altíssima velocidade e como, abre aspas, lazer, no local motociclistas usam a avenida para rachas, colocando em risco a vida de muitas pessoas que residem nos bairros e que circundam em tal avenida. Muitas pessoas que utilizam a marginal para ir e vir do trabalho no polo industrial, Globo Aves, estão sofrendo diversos tipos de constrangimento, visto que a escuridão é imensa e propícia para vandalismos, imoralidades e outras atitudes mais. Percebemos em vários telefonemas ao DR que existe uma dificuldade de entendimento entre a Prefeitura Municipal e a DR, pois eles nos dizem que a Prefeitura precisa reivindicar a concessão de uso da referida marginal. E, como já mencionei, trata-se de um projeto simples e um processo rápido. Só é exclusivamente e depende da vontade política da Prefeitura. Estamos perplexas que em 2 anos de inúmeras insistências, isso ainda não foi solucionado. Não conformadas com a falta de solução, nos unimos, a minha irmã Clarice, a Isaltina e eu, para juntas lutarmos. Resolvemos apelar a quem? À vontade do nosso povo. Cidadãos baririenses, que também pagadores de impostos. Saímos às ruas para pedir ajuda, conscientizando cada cidadão e percebendo o anseio de cada pessoa que entrávamos em contato. E identificamos quão grande é a necessidade e urgente tais iniciativas. Então, resolvemos colher, por meio do abaixo-assinado, a expressão da vontade do povo. É para expressar tal vontade que em somente 2 semanas
colhemos 855 assinaturas, que seguem anexo, aí o abaixo-assinado. Tal abaixo-assinado foi protocolado em 30 de agosto na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e Autarquia Saemba. Iremos ainda esta semana protocolar no setor de administração do DR em Bauru. Foi-nos informado por funcionários do próprio DR, senhores vereadores, que a união da população e de seus representantes aqui, os nossos nobres vereadores, muito pode obter junto a este órgão, a DR. Olha a responsabilidade de vocês e também o valor do peso de um legislador. Temos aqui vereadores que são candidatos à reeleição e outros com a pretensão de serem prefeitos. Não deve ser difícil unirem-se a favor de uma causa tão justa, pois, afinal, a função do vereador, além de elaborar leis, fiscalizar executivo, tem ainda, me desculpem, a obrigação e o dever de atender o interesse do cidadão, principalmente quando se trata de uma grande massa de pessoas requerendo o mesmo objetivo. Entendemos que iluminação pública é uma questão de segurança e segurança pública e saúde pública, bem como a água e o esgoto são questões de sobrevivência e preservação do meio ambiente. Diante desse assunto, queremos a união de todos, deixando de lado partidos, divergências políticas, etc. Nossas solicitações não são de vésperas de eleições, mas elas se estendem desde julho de 2014. Como eu já disse no início de nossa conversa, e poderão nem serem resolvidas na atual administração, mas queremos o compromisso para nos ajudar a resolver o que foi detalhadamente levado ao conhecimento dos nobres vereadores. Pois, repito mais uma vez, é questão de segurança e direito do contribuinte. Quando temos impostos para pagar, taxas, devemos fazê-lo na data de seu vencimento, não é? Pois após tal data, arcaremos com juros e multas. Assim entendemos que quando solicitamos a solução para um determinado assunto, sejamos atendidos de pronto. Porém, nem sempre tem ocorrido tal reciprocidade. Realmente, é lamentável e lastimável. Espero ter sido clara e objetiva em nossas solicitações. Se desejarem e houver alguma dúvida, estou à disposição dos senhores, bem como as pessoas aqui mencionadas. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E todos tenham uma boa noite e que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, dona Edis. Então, realmente, eu me coloco à disposição, se alguém precisar tirar alguma dúvida. E peço mais uma vez, reitero mais uma vez, ratifico mais uma vez a união de todos os nobres vereadores para que essa causa, que, como já mencionei, é justíssima, não é eu, Edis, pedindo, é uma população. Como eu já mencionei, em 2 semanas, somente 2 semanas, que nós também temos as nossas vidas particulares, também trabalhamos, não ficamos à mercê só do abaixo-assinado, conseguimos colher 855 assinaturas. Com certeza, se nós tivéssemos aberto a mais pessoas, a mais órgãos, com certeza isso aqui multiplicaria, triplicaria muito mais. Então, é uma pequena parcela do nosso povo pedindo a ajuda de vocês. Inclusive o abaixo-assinado,
já está sendo passado pelos vereadores, nós já assinamos, colocamos a assinatura com o CPF para dar mais força para isso aí. Eu quero passar, vou deixar a palavra aberta para os nobres vereadores, qualquer dúvida, porque é que eu sempre falo, gente, a Câmara Municipal, todos nós vereadores, nós sempre demos carta branca para a administração trabalhar, sempre aprovando aquilo que é de bem para a população. Lamentavelmente, nós estamos num período eleitoral, o Facebook, ele é uma baita de uma ferramenta, só que infelizmente é uma ferramenta que é usada para o mal. E lamentavelmente algumas páginas do plano de governo da atual administração, em uma entrevista que foi dada numa emissora, ela só não fez mais porque esta Câmara Municipal atrapalhou. Meu Deus do céu. Se a Câmara tivesse atrapalhado, prefeita, o buraco seria mais embaixo. Essa cidade não sabia onde que poderia estar hoje. Tudo que foi de crédito adicional, de emendas estaduais e federais que vieram a esta casa, nós nunca deixamos de aprovar nada. Quando nós estávamos em recesso no mês de janeiro, veio uma verba que tinha que ser aprovada urgentemente, senão perderia, se eu não me engano, acho que era R$200 mil. Nas férias dos vereadores, nós marcamos uma extraordinária, foi votada esse projeto para não perder essa emenda. Então, quando é comentado alguma coisa da parte da administração, que esta Câmara não faz nada, pelo contrário, é lamentavelmente uma atitude dessa. Nós fizemos e muito, e às vezes a gente faz o papel do prefeito, que é buscar emendas, verbas. Nós temos amigos vereadores aqui que já conquistaram muitas emendas para a cidade. E a gente pede perdão à população de não poder fazer mais, porque o vereador, ele é o mais próximo do cidadão baririense. É através do vereador que é solicitada a indicação, os projetos para serem encaminhados até esta Casa de Leis, mas infelizmente para por ali. Falta diálogo, faltou muita humildade nesses anos. Eu acho que se nós trabalhássemos em conjunto, executivo, legislativo e o povo de Bariri, eu tenho a certeza que nós teríamos muito mais conquistas, dona Edson, e com certeza esse pedido de vocês, da dona Exaltina, que é uma guerreira, a gente sabe da luta dela, isso aí teria sido resolvido com muito mais tempo. Eu quero deixar o espaço aberto aos vereadores, o Ricardo Pereira quer fazer uso da palavra, eu passo a palavra para o nobre vereador. Obrigado, senhor presidente e demais vereadores, aqui público aqui presente, uma boa noite. Denise, obrigado pela presença. Agradecer a presença também da Clarice, sua irmã, o Agenor, que está aqui também, e a incansável Exaltina, que também está aqui presente. Eu gostaria só de comentar a respeito dessa sua fala e dessa reivindicação, que esta casa recebeu por diversas vezes a dona Exaltina, inclusive eu, pessoalmente, recebi várias vezes ela, não só pessoalmente, como por telefone, ela é testemunha disso. E, primeiro, que eu acho que é um pleito muito justo, né? Pelas circunstâncias em que você disse aí, não só pelo caráter de ser uma contribuinte, mas também por uma necessidade da cidade. Eu acho que ali é importante ter essa iluminação, ter a água e o esgoto, para o benefício de toda a comunidade ali daquela região. E digo mais, que essa casa, além de receber a Exaltina, eu, pelo menos, tive várias vezes falando com o superintendente do Saemba, fui lá, inclusive, pessoalmente, cobrar ele a respeito desse caso da dona Exaltina, e lá foi me dito que iam tentar resolver essa situação, por várias vezes, né? Nós ficamos aguardando. E, infelizmente, como disse o presidente aqui, nós temos uma limitação no nosso poder de agir, e que muitas vezes ainda fazemos o papel da prefeita, mas que nós aqui ainda assim defendemos muito o interesse da população, de vocês aqui dentro. A gente grita muito aqui, briga muito pelo direito de vocês, e pode ter certeza que não faltou empenho da nossa parte, pelo menos da minha parte, com relação a esse pleito, essa vontade de todos os moradores ali. Eu tive por várias vezes, como eu disse, e tenho certeza que outros também fizeram esse trabalho, mas, infelizmente, quem tem o poder da caneta de executar essa função, não atendeu a esse pleito, infelizmente. Então, fica aqui também, né, o meu lamento por essa questão não ter sido resolvida até hoje, né, e espero, né, que o próximo gestor
que é ele sim que tem esse direito, tem esse poder de resolver esse problema, resolva esse problema para vocês. E garanto para você que se eu, evidentemente não eu, mas os vereadores que estiverem aqui na próxima legislatura vão dar o suporte suficiente para resolver esse problema, que eu tenho certeza que é justo. É um problema justo para vocês. E essa casa só não resolveu, porque se tivesse só a nossa atribuição, seria feito um projeto de lei, por exemplo, num termo de cessão de uso, se tivesse da nossa responsabilidade, tenho certeza que já estaria resolvido, viu, dona Exaltina? Mas, infelizmente, como eu disse, não está nas nossas mãos. Mas o que for possível, ainda a gente vai tentar lutar por esse finalzinho de mandato, tá bom? Quero deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento por vocês terem vindo aqui novamente, e podem contar com essa casa, conte comigo, vereador, que estarei sempre disposto a lutar pelos interesses de vocês, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado, nobre vereador Ricardo Prearo. Eu deixo a palavra aberta para mais... Só mais um momento, eu só quero assim, dizer que realmente nós contamos com a colaboração e a união de todos os vereadores. Sim. Os que estão... Vocês estão vereadores até 31/12, não é? A eleição é agora em outubro, mas vocês estarão na posição de vereadores até 31/12. Então, tem muito a fazer ainda. Independente de quem será o novo ou a nova prefeito. Né? Porque a união é de todos, executivo e legislativo. Como eu mencionei na minha fala, vocês têm uma grande força junto ao DR. Essa articulação de vocês, vereadores, junto ao DR, pode auxiliar o executivo, independente de quem seja. Com a palavra, o nobre vereador Deolindo Escandoleira Filho. Bom, antes de usar a palavra... Obrigada. Bom, boa noite, público presente. A Edson, minha amiga, né, nobres vereadores. Em Bariri, Edson, tem um problema semelhante também, igual de vocês. Essa Câmara sempre lutou, continua lutando pela população. E o Depósito União de Materiais de Construção também fez um barracão aqui, perto à Cerântula, né? Um dos sócios majoritários, que é o Deci, está fazendo um barracão enorme no Polo Industrial 1, que é o nosso Sapori, e eles também precisam da ligação de água. Para você ver que não é falta de vontade dos vereadores, eu acho que mais alguns vereadores, Paraguinha, batemos junto para que o Saemba também fizesse a ligação nesse barracão da União, aqui perto da Cerântula, e também não obtemos êxito. Aí conversamos com proprietários, eles falaram assim, nós damos o material. Mesmo assim, não obteve êxito. Então, Edson, a culpa não é nossa dos vereadores. Vamos sim batalhar, vamos junto, assinamos, né, junto com vocês, mas a culpa não é nossa. Tanto é que pode perguntar para o Fião, do Depósito União, fala assim, os vereadores tentaram, até material nós entramos com contrapartida. E o Saemba não quis fazer a ligação. Eles querem mesmo os R$16.500 que eles pedem para vocês. Mas estamos juntos, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, nobre vereador Deolindo Escandoleira Filho. Com a palavra, o nobre vereador Wellington Polônio Boff, o Parraguinha. Boa noite a todos, boa noite. Ele disse que usou a palavra na nossa tribuna. Sim. Dona Exaltina, Clarice, todos os presentes. Me lembro que o primeiro contato com a Dona Exaltina foi numa ajuda para que nós mudássemos, né, autorizássemos a conta d'água ser passada ao nome do locatário. Isso. Porque nós tínhamos uma dificuldade, as pessoas que alugam os imóveis, a pessoa, o inquilino saía e deixava a conta toda atrasada para as pessoas proprietárias do imóvel ter que pagar. E nós conseguimos aqui nessa casa transferir, igual a CPFL faz. Conforme você muda, você leva o documento e altera para o seu nome. E hoje está assim em Bariri, é possível. Agora eu quero chamar a atenção, meus amigos que antecederam, teceram belas palavras. Deolindo lembrou sobre o caso da União, que até nós tivemos que aprovar aqui o perímetro urbano para que pudesse ir para aquela área a água e o esgoto, porque até então a prefeitura estava inerte,
E aí, com o perímetro urbano aprovado, se torna obrigatório, entre aspas, Sim. dar essa infraestrutura, porque vocês também pagam IPTU e não estão tendo a infraestrutura necessária. Mas eu quero deixar aqui, para encerrar minha fala, dizer para vocês a ineficiência de uma gestão pública. Agora vão ter que rasgar toda aquela calçada para colocar os adutores ali de esgoto e de água. Sendo que poderia ter sido feito isso antes, né? Poderia ter sido feito isso antes, economizando o dinheiro que é nosso, seja do Estado, seja da verba federal ou municipal. Agora nós vamos ter que fazer tudo de novo. E vamos ter que fazer, vamos cobrar, viu? Isso é um compromisso que nós vamos ter que cobrar, vai ter que ser feito. Até na época que a dona Isaltina me procurou, a resposta do Saemba foi que, por ser um lote que já tem uma entrada de água na frente, por se tratar do mesmo lote, não teria necessidade de fazer mais uma ligação, forçando que ela dividisse aí o lote para ter uma outra escritura e poder ter que fazer o cavalete. Mas, se tem ali a localização, nós temos que dar infraestrutura, né? Não vem ao caso isso, nós temos que apoiar essa causa. E é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Wellington Polônio Boff, o Parraguinha. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, o nobre vereador Rubens Pereira dos Santos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Haja vista que a Elis, ela não pôs no documentário dela sobre o asfalto que a dona Isaltina teve em casa. A gente quis poupar. Sim, mas que tudo leva a crer que seja por falta de... Com certeza. De cuidados e que, na verdade, eu não sei por que toda essa lenga-lenga, sendo que a prefeitura ocupa de espaços de vocês para passar com um duto embaixo da terra de vocês. Na nossa propriedade tem uma adutora, que é a do Manancial São Luís. E que vocês nunca cobraram o honorário, Nunca. que vocês nunca Não. foram na porta da prefeitura para pedir para tirar aquilo lá. Não. Que, por Eu sinal, acho- perdemos eu- ali vários metros de terra dentro da propriedade. Sim, eu acho que tanto o vereador quanto o prefeito, um dos bairros mais prometidos é a Igrejinha. Se eu ganhar, eu vou fazer isso, se eu ganhar, eu vou fazer aquilo, se eu ganhar... Por final, acaba sendo um bairro dos mais esquecidos, sendo que é um cartão de visita de Bariri. Porque tudo lá começou, foi justamente na Igrejinha que começou a vida de Bariri. E eu acho um descaso muito grande. Eu, com todas as minhas forças, com todas as minhas lutas que eu tenho, todos os pedidos da dona Isaltina, que muito carinhosamente chega lá com toda delicadeza, com você, diz que foram na minha casa, eu me sinto praticamente humilhado. Eu me sinto amarrado, sem condições de estar fazendo nada por vocês, porque, como dizem meus colegas, nós lutamos aqui bastante, mas nós não temos a caneta na mão, nós não temos uma força. Meu Deus do céu, se paga todos os seus compromissos de impostos, nós não temos que esperar a BDR dar autorização nenhuma. Faça para o lado da calçada da Dona Isaltina a iluminação lá, que está de bom tamanho. Eu tenho certeza que ninguém vai impedir de uma benfeitoria para Bariri. Como que pode? Eu acho que falta de atenção mesmo. Nós já éramos para ter o CRAS funcionando lá faz muito tempo. Um monte de promessas e até hoje nada feito. Quando eu fui prefeito, eu achei que paralelepípedo em cidades pequenas e um bairro pobre não ornaria. Foi o que nós havíamos comentado sobre. Então eu pedi para que asfaltasse aqueles paralelepípedos, mesmo porque não é um centro da cidade que pode permanecer limpo. Mas nós estávamos lá ajudando, atuando no bairro do Livramento. Fizemos várias bocas de lobo a pedido da população, atendi e fui até meio que deixado do lado, o Rubens está aí de novo para perturbar, para fazer o mesmo pedido. Então, e eu tenho certeza que os vereadores também fizeram isso, mas infelizmente o vereador está aqui para fiscalizar e para pedir, mas quando não pede, nós infelizmente não somos atendidos. Mas enfim, eu me sinto orgulhoso de ter vocês ao meu lado lá, pessoas essas que poderiam estar morando no centro da cidade, em outros bairros melhores, mas se ajunta-se a nós, a uma população que nós agradecemos, que muitas vezes, dona Isaltina,
e Edson, não são os de lá que vão fazer porcariada lá no nosso bairro. São pessoas de fora que aproveitam a oportunidade que é própria para isso, para se acomodarem lá, fazer seus sexos, usar suas drogas e tudo mais. E eu fico constrangido porque, na verdade, nós queremos o quê? Que fosse feita igualdade, que olhasse para a igrejinha, que olhasse lá para o bairro do Livramento. Eu sei que vai ter comício lá, vai ter um monte de coisa que eu gostaria que vocês gravassem, pegassem o plano de governo de cada um que estão lançando aí e ver o que está incluído no nosso bairro lá, o Livramento. Eu, morando lá e sendo vereador, eu não tenho privilégio nenhum, eu sou igual a vocês. É por isso que está aqui meu desabafo, e mesmo porque eu acho que o Livramento deveria ser o cartão postal de Bariri. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Rubens Pereira dos Santos. Com a palavra, o nobre vereador Sidney Fante. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa, amigos e amigas aqui presentes. Edson, é justíssimo esse ato que você, a dona Isaltina, a irmã, o senhor Agenor Bardalati, que conheço há tempo, estão reivindicando. É justíssimo. Acontece, como já foi dito por outros colegas aqui, que nós, vereadores, nós nunca nos furtamos de estar ao lado dos nossos munícipes. Nunca. Jamais a gente fez isso. Mas, infelizmente, como foi dito, nós não temos o poder de caneta, nós não podemos fazer, olha, vai lá e faça isso, né, presidente? Infelizmente não. São chuvas de indicações que surgem nas sessões de pedidos de munícipes para atender o problema que existe em seu bairro, mas infelizmente, no caso a gestora do nosso município, eu não sei se falta de interesse, eu sou uma pessoa que tem uma formação, eu não gosto de criticar outras pessoas, mas eu entendo que nessa gestão não existe, ou pelo menos não existiu até agora, aquela boa vontade, né, de ir de encontro com os anseios da população, que é atender os seus pedidos. Aí no caso de vocês, a dona Isaltina foi a primeira que veio fazer esse pedido. E nós aqui, como eu já disse, somos os portadores, somos as vozes de vocês, os pedidos de vocês na rua, até o executivo, mas a maioria absoluta das vezes não somos atendidos. Ou seja, os munícipes não são atendidos, infelizmente. A senhora citou até o caso DR, né? Ainda do lado de vocês, que estão do lado urbano, vocês não sofreram desapropriações, né? Mas no outro lado, que é ainda rural, presidente, Sim. Ali foi feito, então, a entrada para fazer a marginal do outro lado, e ali são propriedades rurais ainda. O que aconteceu, Edson, só para você ter noção com relação ao DR, foi modificado o projeto original, que era para ser feito nessas marginais, inclusive o nosso trevo. Foi totalmente modificado. Tanto é que foi até um ato de abaixo-assinado de pessoas técnicas que vieram de Jaú para modificar no pontilhão lá perto da sua propriedade, né? Enfim, foram feitas tantas coisas ali, tudo fora do projeto original. Mas tudo bem, até ali tudo bem. Nós, nesta casa, com muita crítica, nós aprovamos a CIP, por força de uma lei federal, de um órgão federal, nós tivemos que aprovar nesta casa, né, meus amigos, a CIP, que é aquela cobrança de iluminação pública. Eu, em reunião com a gestora do município, no gabinete, está aqui os meus queridos pares, eu falei, eu vou votar favorável, porque nós não tínhamos outra saída. Apelar para a justiça, poucas cidades conseguiram, e aquelas que conseguiram,
foi por uma liminar até um certo tempo, até se adequar. Não foi o nosso caso. Eu cobrei da gestora que a arrecadação dessa taxa que é cobrada, pode ver que lá nas contas de luz, R$ 5,30, né, para as moradias, que ela fizesse a extensão da rede pública, que é isso que vocês estão solicitando também. A iluminação, pelo menos no primeiro momento, do lado urbano da cidade, aonde que vem trazer segurança, como a senhora citou. Nada disso até agora foi feito. Não vi nada. A gente só está pagando a CIP e a iluminação. Eu vi que colocaram 3 postes no canteiro da Brás Fortunato. E algumas no lago. Foi o que eu vi até agora em termos de investimento com relação a essa taxa, ao qual nós fomos criticados, e tudo que nós votamos aqui, que vai mexer no bolso do contribuinte, claro que vamos receber crítica, né? Mas a intenção é de que isso que o contribuinte pague retorne a ele. No mínimo, né? No mínimo. É o mínimo. Retorne, né? Então, como eu disse, a gente nunca se furtou de estar do lado de vocês. E mais uma vez nessa luta aí, assinei aqui, todos assinaram, o abaixo assinado, tá? E para que a prefeitura e a autarquia tome a providência, ainda que esteja que estourar a calçada, fazer o quê? Devia ter feito antes, porque, como eu disse no início da minha fala, há um certo desinteresse por fazer as coisas na nossa cidade por parte da gestora. Um funcionário, desculpa, senhor presidente, se eu me alongar. O senhor me permite uma parte, vereador? Só completando meu raciocínio. Um funcionário que estava trabalhando no Trevo, acho que no dia que veio até o governador Alckmin passou por aqui, né, fazendo até antecipadamente a entrega dessas obras que foram feitas aí. E depois, daí uns 2 dias eu conversando com ele, olha, um funcionário da CGS que fez o canteiro, me pergunta, eu tinha amizade com ele, falou: vereador, ontem o governador veio aqui, mas a prefeita não veio. Olha só que barbaridade. Olha, um funcionário, hein? Um funcionário que trabalha ou trabalhava numa empresa de asfalto. Falou: poxa, se ela tivesse aqui, podia colocar o governador no carro e ir até o nosso aeroporto ali, chorando esse pedacinho de estrada, pedir até uma pavimentação. Talvez ele desse uma canetada lá e conseguisse, mas infelizmente não estava lá. Não estava lá, né? Então veja bem, só para vocês terem noção de quanto que a gente luta e o quanto que a gente não é retribuído por essa luta por parte da gestão, por parte da gestora do município, né? Então é isso aí, Edson. Estamos do lado de vocês, sempre estivemos, tá? Só que infelizmente às vezes os nossos pedidos não têm eco ali aonde que tem que fazer a execução do serviço. Muito obrigado. Uma palavrinha. Porque eu fui cobrado da dona Isaltina na minha casa que você votou a favor da CIP, então eu quero os meus direitos. Sim. Eu disse a ela: não, dona Isaltina, tem os vereadores que não votaram e tem os que votaram. Eu não votei mesmo porque era uma coisa meio que indecisa aqui dentro dessa casa. Então, foram 3 vereadores que votaram contra esse aumento aí, porque, na verdade, generaliza tudo, né? Mas eu quero dizer que eu fui contra esse aumento. Obrigado, Fante. Veja bem, para ficar bem claro, como eu coloquei no início na minha fala, nós tivemos forçosamente fazer isso, porque tinha um pedido, tinha uma lei de um órgão superior, um órgão federal, que, se não fosse feito isso, a partir de 1º de abril, se não me falha a memória, não teria mais manutenção nos picos de luzes da nossa cidade.
Estávamos num beco sem saída. Como é que faz? Vai queimando lâmpada, a cidade vai ficando no escuro. Você tem que tomar uma decisão. Como eu falei, ainda que seja impopular, porque é cobrar, é taxa, mas, como eu disse, olha, eu vou dar o meu voto, mas eu quero o retorno disso, que é extensão da rede pública, que é isso que nós estamos discutindo hoje. É oportuno que a senhora está colocando aqui, que a senhora quer também em frente à sua propriedade, assim como a dona Isaldina, o senhor Genor Bardalati, a iluminação pública aí, a claridade, a segurança. É porque, como eu já mencionei, o que acontece ali, eu gostaria até de convidar vocês, darem uma passeadinha à noite ali, se vocês tiverem um pouco de coragem, dá uma passeadinha para vocês verem o que acontece. A pé é difícil passar a noite. Não, por favor, a pé não vão. A pé não dá. A pé não. Muito Então, obrigado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, nobre vereador Sidney Fante. Como o senhor falou, ou aprova ou fica no escuro. E ainda bem que foi aprovado, porque agora nós vamos ter mais força para poder cobrar a prefeita. Que se não fosse aprovado, que cara que nós íamos chegar agora para cobrar esse projeto, que era mais que obrigação de já estar com iluminação lá, pela própria segurança dos familiares. Com a palavra, o nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, a senhora que está usando a tribuna hoje muito bem. Eu não quero ser repetitivo, mas de fato, o que acontece muitas vezes não cabe na cabeça das pessoas. Como aqui nós fomos cobrados pela senhora, e foi falado também do presidente, do superintendente DR, aqui, de Bauru? Foi. Ótimo. Ninguém imagina, ninguém imagina, engenheiros da CGS. porque o normal, o que acontece? O executivo ele depende dessa casa para aprovação de praticamente tudo que ele precisa para administrar a cidade, para gerir com competência a cidade. E como disse o nobre presidente, nós nunca nos furtamos disso. E como disse o nobre vereador Fante, mesmo as medidas impopulares, nós arcamos, às vezes, com críticas para que pudesse ser feito bem para a cidade. Não queria ficar sobre mim a acusação de que a cidade está escura, que a cidade está insegura, porque esse vereador ou aquele vereador não votou a favor de uma lei que era imposição do governo federal. Então, nós nunca nos furtamos da nossa responsabilidade aqui. Agora, as pessoas não entendem e fica muito difícil para entender realmente. Mas vocês não têm força nenhuma? Infelizmente, nós estamos numa administração atípica. É uma administração autista. Ela não nos ouve. A gente faz tudo o que é necessário. Numa administração normal, uma pressão da maioria dos vereadores seria o suficiente para o prefeito tomar uma atitude. Não é só isso. Se fosse esse o único problema da cidade, nós estaríamos muito bem. Nós temos uma cidade, você pega a maior parte dos altos da cidade, o asfalto está esfarelando. Tem lugar que faz 20 anos que não tem drenagem lá. Tem casa afundando, gente. E a gente fala, e entra por aqui e sai por ali. A gente acaba até enjoando de tanto falar as coisas, porque parece que nós estamos falando para surdos. Infelizmente. E o que a gente faz? Nós somos cobrados pelos nossos cidadãos, nós somos cobrados pelos nossos eleitores, e eles não entendem isso, porque na realidade é uma coisa à parte, é uma coisa diferente, é uma coisa que não acontece na maior parte das cidades. Geralmente a Câmara pega, o prefeito fala, vou atender a solicitação da Câmara, eu preciso deles, eu preciso para aprovação dos projetos que vão fazer com que eu possa administrar bem essa cidade. Mas não é isso que ocorre aqui, infelizmente, dona Negra. Infelizmente. Quando vocês falam, vocês têm um poder muito grande, está a mesma história daquele do pescador. O que é a pescaria, o que a namorada pensa e o que a mulher pensa que é a pescaria. Está mais ou menos igual. Nós estamos aqui limitados e amarrados, não por nossa vontade. A gente procura fazer tudo e não se omite nunca da votação do que é o bem do município. Só que quando se fala em gastar, eu não posso mandar a prefeita comprar uma caneta, um lápis. Ninguém daqui pode. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Vamos apoiar? Vamos. Lógico que vamos, como sempre apoiamos o anseio da população. Só que isso sempre vai depender de uma ação da prefeita. Eu não posso chegar lá e assinar
pela prefeita esse pedido de concessão de uso junto ao DR. Nem o Fernando, que é presidente, pode. Nenhum vereador pode. A pressão nós estamos fazendo desde o primeiro dia do mandato. Mas, infelizmente, não é só esse caso. Nós temos N casos que nós poderíamos estar falando para vocês até o final da noite. E é o que acontece, gente. Apoio daqui nunca faltou. Então, mais uma vez, nós vamos assinar. Todos os vereadores já assinaram. Mas vai depender do Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Ayrton Pegoraro. Senhor presidente, eu já falei, mas eu acho que eu queria falar mais alguma coisa, porque foram citadas algumas situações. E pela presença da população e também pela transmissão na internet, eu acho que é passível de esclarecimento, né? Não quero voltar à tona da discussão que deu nessa casa, para que vocês entendam, aumento e a criação da contribuição de iluminação pública. Mas algumas informações têm que ser trazidas. O que veio de imposição do governo federal foi para que a Prefeitura Municipal recebesse o ativo do Parque da Iluminação Pública, e não a criação da CIP. Que fique muito bem claro isso, que era facultativo da administração criar a CIP. Quando foi enviado o projeto para esta casa, nós, vereadores, tínhamos a decisão de votar a criação da CIP ou não. Porque eu, falar de mim, não vou falar de ninguém, porque eu votei contra. Porque para forçar que a prefeita fizesse a reforma administrativa, que tanto foi cobrado, para que ela fechasse algumas torneiras que estão abertas até hoje na prefeitura, gastando rios de dinheiro, e não colocasse mais uma contribuição, seja R$1 que for, colocar mais uma contribuição na conta e no bolso da nossa população. Então, para mais um esclarecimento, muitas cidades ainda estão em brigas judiciais e não receberam o parque de iluminação. Estão brigando judicialmente para não receber isso aí. E outra, aprovamos por esta casa, porque a maioria aprovou, não com o meu voto, e nem com o voto do Ricardo também, mas aprovaram-se um parque de iluminação, receberam um ativo do parque de iluminação, sem saber ao menos como estava a qualidade, como estava o nosso parque de iluminação, se está tudo quebrado, se não está. Então, fica difícil aprovar um projeto assim. Foi só esse o esclarecimento, presidente. Obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Wellington Poloni Boff, o Parraguinha. Dona Edson, eu quero agradecer a presença da senhora. Eu falo que a população, sempre quando precisou da Câmara, nós estamos de portas abertas para fazer uso da tribuna. Várias pessoas já passaram por aí, porque nós somos o braço do povo, né? O vereador é o caminho mais próximo do povo para a gente poder levar os problemas, e a Câmara Municipal sempre estará ao lado da população. Vamos lutar por isso, vamos encaminhar esse baixo-assinado que a senhora e toda a sua família fez, juntamente com a assinatura dos vereadores desta casa, e vamos cobrar. Como mesmo a senhora disse, nosso mandato termina dia 31 de dezembro, e nós vamos puxar a orelha da administração, porque vocês merecem respeito. O povo de Bariri merece carinho e respeito. Paga o imposto, tem que ter o retorno com toda certeza. As Muito pessoas obrigado. que caminham ali durante o dia ficam encantadas, porque ali é um lugar gostoso, arejado, calçado, durante o dia. Mas à noite não há possibilidade. Então, quando eu disse do poder, e vocês têm sim, com a união de todos, né? A pressão no executivo, porque vocês podem e devem, como todos disseram, que já vem fazendo. Então, por favor, persistam, insistam. E ela já tem em mãos, porque nós já estivemos pessoalmente, inclusive com meu pai, de 89 anos, estivemos pessoalmente conversando com ela. Então, ela já tem conhecimento, porque um abaixo-assinado original está na mão dela. Sim. Então, ela já tem conhecimento, ela até, né, Exaltina, parece que ela já tomou até algumas medidas. Vem falar no microfone aqui, por favor, dona Exaltina. Não, que está sendo transmitido pela internet, o pessoal não vai ouvir a senhora. É a união. Ela Por quer a gentileza, união leva o de microfone. todos. A palavra da senhora é importantíssima. É o seguinte, o que nós queremos dos vereadores, porque é muito fácil os vereadores dizerem, a dificuldade é a prefeita, a dificuldade é a prefeita. Tudo bem, tem dificuldade. Mas o que eu gostaria de vocês é que vocês encaminhassem esse documento para o DR de São Paulo.
da Câmara, a Câmara encaminhando para o DR de São Paulo. Será encaminhado. Porque a Bauru, a gente já está cansado de falar com eles. A cada diretor que muda é uma exigência diferente. Um joga a peteca para o outro. Então, eu gostaria que fosse encaminhado para o DR de São Paulo. Obrigada. Será encaminhado. Olha, dá licença, então deixa eu concluir. Se eu fosse desistir na primeira dificuldade, é questão de lei. Do que eu solicitei, eu teria conseguido. É questão de lei. Mas acontece que pode ser encaminhado documento, você pode encaminhar para onde você quiser, até para o presidente da República. Pode. Pode. Só que a Câmara não pode pedir concessão de uso. Mas não ilegal. Vai pedir que o DR se posicione e resolva a situação. É isso que eu quero de vocês. Será encaminhado. Dessa presidente, dessa mesa diretora dos vereadores, será encaminhado. Aí cabe eles a... Não pode se desistir diante da primeira dificuldade. Se fosse assim, eu já teria desistido há muito tempo de todas as coisas que eu pedi. Obrigada. Eu agradeço também, né, a presença de todos e vamos torcer para que, de fato, isso aconteça, porque, mais uma vez, como já disse, não é por mim, mas para o baririense, o cidadão que está aí e que tem direito a todas essas benfeitorias. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, dona Edis. São 9h06, 9h06. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão ordinária nesta segunda-feira, hoje, dia 5 de setembro do ano de 2016. Objeto de deliberação: projeto de lei número 48 de 2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Boa noite a todos que nos acompanham. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 48 de 2016 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional suplementar para apoio às creches do Sistema de Educação do município. Os recursos para abertura do referido crédito serão provenientes do excesso de arrecadação relativo a repasses do governo federal por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Apoio a Creches Brasil Carinhoso, que alude o inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Com os recursos desse programa, a administração municipal poderá investir na manutenção e conservação das unidades de educação infantil, aquisição de material de consumo diário e execução de serviços vinculados ao ensino. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores os meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. Excelentíssimo Senhor Luiz Fernando Foloni, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Esse projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Assistência Social. Vamos para as moções. Moção número 40 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Aristides Ticianelli. Proponho na forma regimental que seja consignada em ata o mais profundo pesar à família do senhor Aristides Ticianelli. Fique ainda registrado esse póstumo com quanto sincero reconhecimento que teve o seu passamento ocorrido no dia 16 de agosto de 2016, com 88 anos de idade. Uma vida cheia de realizações em prol dos seus familiares, colegas e amigos. Deixa a viúva a senhora Ercília Ticianelli. Deixa também os filhos, Higino Ticianelli, Regina Ticianelli de Carvalho e Terezinha Ticianelli dos Santos. Deixa também 6 netos. Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais,
requeiro que fique constando da ata desta sessão ordinária moção de pesar pelo passamento do senhor Aristides Ticianelli, enviando cópia da presente aos familiares, a quem esta Casa de Lei sente-se na obrigação e dever de expressar as mais sinceras condolências em nome do povo baririense. Sala das Sessões, Dr. Amélio Tanganelli, Bariri, 1º de setembro de 2016, vereador Ricardo Prearo. Eu coloco em discussão a moção número 40 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Em discussão, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 41 de 2016, da autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Franchini. Proponho na forma regimental que seja consignada em ata o mais profundo pesar à família do senhor Ângelo Franchini, com 72 anos de idade. Deixa viúva a senhora Maria Irene Possani Franchini. Deixa os filhos Benedito Antônio Franchini, Marcela de Freitas, Cacilda Servilha e deixa também 3 netos, Ângelo, Anelisa, Camila, Mateus e João Paulo Franchini e Marina Servilha. Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constado na ata desta sessão ordinária moção de pesar pelo falecimento do senhor Ângelo, enviando cópia da presente aos familiares, a quem essa Casa de Lei sente-se na obrigação e dever de expressar as mais sinceras condolências em nome do povo baririense. Sala das Sessões, Bariri, 5 de setembro de 2016, vereador Ricardo Prearo. Eu coloco em discussão, com a palavra, o nobre vereador Sidney Fante. Eu peço a permissão para o nobre vereador Ricardo Prearo, se me autoriza a assinar junto à moção. Inclusive, eu peço também gostaria. Autorização de todos os vereadores, porque nós estamos falando aí do pai do nosso nobre vereador Benedito Antônio Franchini, e mais que justificada a ausência do nobre vereador, é o pai dele que faleceu. Fica aqui o nosso abraço em nome de toda a Câmara ao nosso companheiro Benedito Antônio Franchini, o Ditinho. Nossos sentimentos a toda a família e fica aqui o nosso abraço. Então nós vamos passar aí para todos nobres vereadores subscreverem esta moção que foi aprovada por unanimidade. Moção número 42 de 2016, também da autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Della Coleta. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o nobre vereador Ricardo Prearo. Só gostaria de deixar registrado a presença dos familiares, né, do senhor Ricardo Della Coleta, que estão presentes, né, a viúva Lidineia, sua filha Renata Morales, tem outros familiares, Domingos, aqui estão aqui presentes. E, né, deixar aqui, né, registrado nosso pesar pelo falecimento deste homem, que embora não baririense de nascimento, mas um baririense de coração, que veio para cá, criou sua família aqui na cidade de Bariri, criou seus netos e ajudou muito essa cidade com a fundação da empresa Destilaria Coleta. Então, acho nada mais justo que esta casa faça essa homenagem, ainda que simples, mas uma homenagem de coração que expressa toda a nossa população o agradecimento pelo pouco, pelo muito que ele fez para essa cidade de Bariri. Então fica aqui o nosso pesar e essa moção bem singela, mas de carinho de todos nós aqui dessa Câmara. Muito obrigado pela presença dos familiares aqui nesta noite. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Ricardo Prearo. Nossos sentimentos a toda a família. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Família que nós temos um carinho, todo respeito. E que Deus e Nossa Senhora Aparecida dê o conforto necessário para toda a família. Proponho na forma regimental que seja consignada em ata o mais profundo pesar à família do senhor Ricardo Della Coleta, com 72 anos de idade. Deixa a viúva a senhora Lidineia Alves Della Coleta. Deixa os filhos Renata Coleta Morales e Fernando Della Coleta. Deixa também 3 netos, Lucas Mateus e Igor.
Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constando na ata desta sessão ordinária moção de pesar pelo passamento do senhor Ricardo Della Coleta, enviando cópia da presente aos familiares, a quem esta Casa de Lei sente-se na obrigação e dever de expressar as mais sinceras condolências em nome do povo baririense. Sala da Sessão, Bariri, 5 de setembro de 2016, vereador Ricardo Prearo. Com a palavra, o nobre vereador Sidney Fante. Peço autorização do nobre vereador para subscrevê-la. Obrigado. Então, inclusive, nós vamos passar para todos os vereadores subscreverem. Eu coloco em discussão e votação a moção número 42 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Eu convido o nobre vereador Deolindo. O vereador Rubens precisou se ausentar por luto. Nós tivemos a informação que um parente do Rubinho faleceu na cidade de Bauru. Então, só justificando a ausência do nobre vereador, uma notícia muito triste que acabou de chegar para a gente, e ele precisou se ausentar, ele está indo imediatamente para a cidade de Bauru. Então, como ele é o nosso segundo secretário, o nobre vereador Deolindo vai passar, enquanto a nobre vereadora Celisa faz as leituras no decorrer dos nossos trabalhos camarários nesta sessão ordinária. São 9h16, 9h16. Vamos aos ofícios recebidos pelo Poder Executivo. Ofício 211 de 2016. Em atendimento ao artigo 25, inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Bariri, envio a essa Casa balancete de receita com páginas numeradas de 1 a 11, balancete de despesas com páginas numeradas de 1 a 15, boletim de caixa com páginas numeradas de 1 a 5 e mensal de tributos com páginas numeradas de 1 a 2, referentes ao mês de julho de 2016. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Fernando Foloni, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bariri. Ofício número 219 de 2016. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício número 120 de 2016, requerimento número 20 de 2016, vimos pelo presente encaminhar informações prestadas pela Diretoria de Obras dessa municipalidade. Colocamos-nos à inteira disposição para qualquer esclarecimento e informações complementares sobre o assunto. Aproveitamos a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Luiz Fernando Foloni, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Ofício número 221 de 2016. Prezado presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente, em atenção ao ofício número 119 de 2016, informar a respeito das indicações dos nobres vereadores. Indicações número 89, 90, 91 e 93 de 2016 e também 94 e 96 de 2016, encaminhados à Diretoria de Infraestrutura para análise e providências. Indicações número 92 e 95 de 2016, encaminhadas ao setor de trânsito para análise e providências. Indicação número 97 de 2016, encaminhada ao setor de obras para providências. Aproveitamos a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Luiz Fernando Foloni, presidente da Câmara Municipal de Bariri. E o ofício número 226 de 2016. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício número 120 de 2016 e requerimento número 21 de 2016, vimos pelo presente encaminhar informações prestadas pela Procuradoria Jurídica e Diretoria de Finanças dessa municipalidade.
De modo especial, quanto aos valores disponíveis a esse município, é necessário se ater à regra contábil contida na Lei Complementar 151 de 2015, que disciplina o valor a ser creditado ao órgão público. Colocamos-nos à inteira disposição para qualquer esclarecimento e informações complementares sobre o assunto. Aproveitamos a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Luiz Fernando Foloni, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Muito bem, são 9h20, 9h20, a chuva cai bonito na nossa Bariri. Como o barulho da chuva é gostoso, né, gente? Graças a Deus. 9h20, já se encontra na Secretaria da Câmara Municipal o balancete referente ao mês de agosto de 2016 à disposição dos nobres vereadores e à disposição da população. O balancete de agosto já à disposição dos nobres vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Vamos às correspondências diversas desta sessão ordinária. O Ministério da Educação encaminhando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Também recebemos, excelentíssimo senhor presidente, fazemos referência ao ofício número 126 de 2015, de 31 de julho de 2015, dirigido ao governador Geraldo Alckmin, por intermédio do qual Vossa Excelência solicita a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades, UAME, na região de Jaú. Consultamos a Secretaria do Estado de Saúde, que se manifestou a respeito em 7 de julho de 2016, por intermédio da Diretoria Técnica do DRS, Departamento Regional de Saúde, de Bauru, da Coordenadoria de Regiões de Saúde, conforme transcrevemos abaixo. Informamos que, em virtude do atual cenário econômico e em decorrência do decreto número 61.785, de 5 de janeiro de 2016, que estabelece diretrizes para a redução e otimização das despesas de custeio, o presente pleito não poderá ser atendido. Colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar a Vossa Excelência os nossos respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, Mário Sérgio Matsumoto, subsecretário da Casa Civil. Também recebemos um e-mail, encaminhamos cópia autêntica da moção de repúdio, de autoria da vereadora Crista Pelican Teixeira, subscrita pelos vereadores, aprovada em sessão ordinária desta edibilidade na data de 29 de agosto de 2016, às autoridades competentes, pela triste notícia da instalação da praça de pedágio na SP 255, nos trechos entre os municípios da Estância Turística de Barra Bonita e Jaú. Niles Zambello Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande satisfação que acusamos o recebimento do ofício 114 de 2016, referente à moção número 37 de 2016, referente ao Dia do Corretor de Imóveis, dia 27 de agosto de 2016, por iniciativa do nobre vereador Benedito Antônio Franchini, em comemoração ao aniversário da Lei 6.530 de 78, que regulamentou a profissão, o qual agradeço. A diretoria desse conselho sente-se honrada pela generosa atenção que foi dispensada e pelo reconhecimento por parte dos componentes desta casa. Temos a certeza de que poderemos agregar ainda mais valor às nossas atividades, voltando sempre nossas ações em benefício da sociedade. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e colocar a Crescisp à disposição de Vossa Excelência, reiterando os nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Augusto Viana Neto, corretor de imóveis. Também recebemos do Lar Vicentino, senhor presidente da Câmara Municipal, Luiz Fernando Foloni. O Lar Vicentino de Bariri vem por meio desse comunicar sobre a assinatura do convênio
número 18/2016, com fundamento do processo administrativo número 5.657 de 2016, Lei Municipal 4.689 de 7 de julho de 2016, na instrução número 2 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com vigência de 8 de junho de 2016 a 31 de dezembro de 2016. O convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 24.000, objetivando a manutenção desta entidade que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade e abandono. Muito obrigado aí ao Márcio Donato Orefse, presidente do Lar Vicentino, aqui de Bariri. São 9h25, 9h25. Eu pergunto para a nossa primeira secretária, a nobre vereadora Celisa Fanton Bolini, se nós temos vereadores inscritos na palavra livre desta sessão ordinária. Não, senhor presidente, hoje não temos nenhum vereador inscrito. Então, eu quero agradecer de todo o coração a presença dos senhores e senhoras, ao público que acompanhou através do site da Câmara Municipal, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por ter nos acompanhado em mais uma sessão. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada mais uma sessão ordinária. Um grande abraço a todos e até a próxima sessão, segunda-feira, dia 19 de setembro, às 8 horas da noite. Boa noite a todos.